Feche um pouquinho os teus olhos, por gentileza. Tem coisa que a gente pede para fazer, sei lá, num grupo de oração como esse, que parece ser uma simples praxe. A gente já tem um cronograma na cabeça. A gente vai chegar, vai cumprimentar as pessoas que lá estão. Aí depois vai ter uma música animada. A música animada vai ficando calma. E depois que ficou calma, chama o Espírito Santo. Depois chama a pessoa que vai pregar. A pessoa prega, depois reza um pouco e a gente vai embora. A gente torna Deus familiar. E isso é um equívoco. A gente se acostuma com os meios pelos quais Deus fala conosco. E é por isso que a gente não ouve mais Deus. Eu queria pedir ao Senhor que nessa noite pudesse trazer algo fresco da parte dele para nós, trazer um refrigério para nossa alma, que a gente pudesse se entusiasmar novamente com o Evangelho e sair deste lugar que nos colocou alguém acostumados com a presença de Deus. Nos livre o Senhor de nos acostumar com sua presença. Eu peço ao Senhor que faça em mim, através de mim, apesar de mim, faça em nós, através de nós, apesar de nós. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, Tu és não simplesmente tudo que temos, Tu és aquilo que precisamos verdadeiramente, porque nos alertou o Senhor Jesus dizendo que sem Deus nada nós podemos fazer. E a presença de Deus em nosso meio, agindo através de nós, é na pessoa especialmente do Espírito Santo. E por isso, Espírito Santo, nós clamamos, dá-nos essa graça de enxergar e ver aquilo que por nós mesmos nós não conseguimos ver e enxergar. Tudo isso nós te pedimos, munidos da poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, a qual recorremos como mãe e não abrimos mão. Dá-nos a graça de amar-nos uns aos outros nessa noite, através do Teu Espírito, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, isso que eu falei aqui com vocês é bem verdade. Às vezes a gente perde a oportunidade de ver Deus agindo em um ambiente como esse, porque a gente se acostuma com aquilo que aqui acontece, e esse é o meio eficaz de Deus agir para nós nessa noite. Everton, mas qual o problema de ser familiarizado com Deus? O problema de ser familiarizado com Deus é não esperar nada dele. Porque é isso que acontece quando Jesus, depois de ter saído da Galileia, ele volta para a Galileia, e a palavra diz que ele não pôde realizar muitas coisas, a não ser algumas curas, porque as pessoas olhavam para ele e falavam, mas esse é Jesus, o filho do seu José e da dona Maria. Isso é um problema. Quando a gente familiariza com alguma coisa, a gente coloca aquilo em descrédito. Mas quando a gente tem intimidade, a gente dá livre acesso. Lembra, eu sempre gosto de trazer essas comparações esdrúxulas, mas é o que vem na minha cabeça, é assim que a minha cabeça funciona. Eu lembrei agora daquele episódio do Chaves, e a maioria de vocês assistiram o Chaves pelo menos uma vez na vida. E tem um episódio do Chaves que a dona Florinda, ela compra uma máquina de lavar. Lembram desse episódio? Não lembram desse episódio? Vou tentar lembrar vocês. Tem um episódio que a dona Florinda, ela compra uma máquina de lavar. E vocês sabem que ali na vizinhança, a dona Florinda era rica, porque ela era viúva de um marinheiro, deixou uma herança para ela. Inclusive o Kiko, ele tinha os melhores brinquedos, ele fazia inveja pro Chaves e tudo mais. E tem um episódio que que ela compra uma máquina de lavar, e todo mundo começa a arrumar algum tipo de pretexto para poder entrar na casa da dona Florinda para poder ver a máquina de lavar trabalhando. Lembram disso? Aí o pessoal quer ser amigo do Kiko e tudo mais, e quer entrar lá. E de fato eu imagino que isso aconteceu não só no Chaves, porque o Chaves, por ser um seriado, ele reflete uma realidade concreta, né? A dramaturgia faz isso, ele reflete algo concreto, com alguma hipérbole, com uma ênfase, com exagero, mas sempre está fazendo isso. Então, eu imagino que na nossa vizinhança, a gente não estava lá quando a primeira vizinha comprou uma máquina de lavar, mas eu imagino que quando a primeira vizinha comprou uma máquina de lavar, todo mundo ficava dando a curiada, dando a pescoçada na porta da casa dela para ver se via a máquina de lavar. Isso parou de acontecer quando a máquina de lavar se tornou popular. Todo mundo conseguiu parcelar o carnê da Casa Bahia e comprar uma máquina de lavar. E agora ninguém fica mais entusiasmado em ver uma máquina de lavar, porque toda casa tem uma máquina de lavar. Então imagine que isso acontece com diversas coisas quando é novidade. Por exemplo, um carro. Quando ninguém na sua rua tinha um carro, todo mundo ficava, ele tem um carro.
E isso acabou quando todo mundo passou a ter um carro, porque o carro já não se tornou mais um artigo de luxo, mas uma necessidade. E aí você ficou familiar, o carro se tornou familiar e você não se surpreende mais com o carro. E para vender carro tem que despertar outro tipo de coisa em você, que a gente vai falar sobre isso depois. Mas porque se tornou familiar, perdeu o quê? Valor. E a gente corre um risco muito grande, depois de um tempo de caminhada, tornar Jesus alguém que nos é familiar e perder a capacidade de se surpreender com o simples fato de ter essa quantidade de pessoas aqui reunidas para ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, não era sobre isso, mas foi isso que veio ao meu coração para falar, tá bom? E a gente vai dando assim essa liberdade ao Espírito. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, não é a primeira vez que vem aqui, então eu vou dispensar as apresentações, tá bom? Me considero de casa. Meu nome é Everton, tá bom? Pronto. Alguém mais não sabia meu nome? Pronto. E eu vou dar um recado aqui agora, antes mesmo de chegar ao final, que eu acho que é mais fácil, e a gente não interrompe mais. Há 2 anos eu vivo inteiramente para a missão, e eu trago camiseta para vender. Aí, sabe, se quiser comprar, né? Tá lá. O providenciômetro diz que eu tenho que vender pelo menos 6 camisetas hoje. Providenciômetros. Vamos tentar bater a meta. 6 camisetas, é pouco. 6 camisetas. Se a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Alguém disse isso, eu não sei quem. Vamos lá, irmãos. Então, hoje a gente vai falar sobre uma entrega livre de vida, né? E tem uma que ela é bem emblemática, que está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 10. Mas antes mesmo da gente abrir a Sagrada Escritura, eu queria fazer uma pergunta para você que provavelmente você já ouviu essa pergunta, inclusive ela é muito feita em entrevistas de emprego. É comum que aconteça na entrevista de emprego, mas se não aconteceu na entrevista de emprego, pode ter acontecido em outra situação da sua vida, tá? Que é a pergunta: se você fosse um animal, que animal você seria? Obviamente, quando a pessoa pergunta isso, ela quer saber a sua personalidade, né? Aquilo que você deseja ser, a sua ambição. Então, quando eu faço essa pergunta, começa a vir uns bichos aí na sua cabeça, não vem? Fala aí, então, qual animal você queria ser? Fala aí. Águia, tá vendo? Águia sempre é um que vem à tona. Eu nunca vi ninguém falar um ornitorrinco. Nunca vi. Um rato, ninguém fala, né? Uma águia, o que mais? Alguém pensou no leão? Pensou, sempre pensa no leão. Tem uns que é de praxe, assim, a águia, o leão, o que mais? Tigre, a onça. Pergunta difícil, né? Um gorila. Boa. Eu imagino que a reação tem a ver com algum tipo de humor interno. E eu não vou me intrometer. Mas beleza. Agora assim, olha que curioso. É natural que você fale uns animais assim que agregam algum tipo de valor externo a você, né? O leão, a águia e tudo mais. Mas nosso Senhor, quando Ele vai olhar para cada um de nós, que somos seus discípulos, Ele vai trazer uma figura, né, uma imagem de um animal para comparar conosco. Ele traz uma ovelha. Talvez você tenha acostumado a ler a Bíblia, você se fala, eu quero ser uma ovelha. Jesus já falou que eu sou uma ovelha, mas de modo geral não é assim que acontece. Mas se Jesus sugeriu que a gente fosse ovelha, talvez seria interessante a gente se conceber como uma ovelha e meditar por que Jesus escolhe esse animal para nos comparar. E assim, é difícil de fato você querer ser uma ovelha, porque a ovelha não tem muito prestígio, porque a ovelha ela não consegue se defender sozinha, ela não caça, ela é quase cega, ela é totalmente dependente de alguém. E quando eu cito essas características, talvez comece a fazer sentido por que Jesus quer que a gente se enxergue como uma ovelha perante Ele como nosso pastor. Alguém que tenha total dependência de alguém, e esse alguém é Ele. Talvez então a ovelha comece a fazer mais sentido se a gente parar. E eu, quando estava preparando a pregação, eu fui fazer uma pesquisa que eu nunca tinha feito: qual a diferença da ovelha para o cordeiro? Porque Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nos chama de ovelha.
E pasmem, eu descobri que o cordeiro e a ovelha é a mesma coisa, entre aspas, está dentro da categoria das ovelhas. A única diferença é que o cordeiro é mais novo que a ovelha. O cordeiro é o filhote da ovelha. E dentro dessa mesma pesquisa eu peguei e encontrei algo que talvez seja o significado mais profundo que nos interessa aqui hoje. É porque o cordeiro ele vai ser associado à gastronomia, e a ovelha, ela passou o tempo de sua vida e envelheceu. Posso contar uma piadinha? Posso ou não? O que uma ovelha mais nova falou para uma ovelha mais velha? Oi, velha. Foi a melhor que eu tinha hoje. Olha só. Então, é interessante que se a ovelha entregar a sua vida previamente, ela não se torna uma ovelha velha, ela se torna um cordeiro. E nos tempos atuais, ela vira um banquete. Isso para nós diz muito. E a gente vai ler João capítulo 10 para nos ajudar a se aprofundar nessa reflexão. Se você está com a Bíblia, pode abrir aí. João capítulo 10 é aquela passagem muito conhecida a respeito do bom pastor, e a gente vai usar só os versículos 17 e 18, tá bom? Foi o que vocês sugeriram para mim. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Podemos ler? A palavra diz o seguinte: o Pai me ama porque dou a minha vida para de novo retomar. Vou ler de novo, porque é importante que você guarde isso. O Pai me ama porque dou a minha vida para de novo retomar. Versículo 18: ninguém tira de mim, sou eu mesmo que a dou. Tenho o poder de dá-la e o poder de retomá-la. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Santo Agostinho, quando ele vai comentar essa passagem bíblica, ele enfatiza duas coisas extremamente importantes para nós nessa noite. Por que Jesus, ele coloca de maneira categórica e muito clara que ninguém tira a vida dele, mas ele a entrega? O que ele está querendo dizer? Que Jesus, ele não morreu por incapacidade de se defender. Tipo assim, alguém vem matar ele, ele não pôde fazer nada, ficou acuado e morreu. Não. Então Jesus diz que ele dá a vida, ninguém tira. Por quê? Porque o resultado de sua morte não é a consequência de alguém que quis matá-lo e ele não conseguiu se proteger dessa morte. É uma entrega. Porque se assim fosse, diríamos que os judeus tiveram êxito em sua ira. Mas se Jesus não quisesse entregar a sua vida, a ira dos judeus não resultaria em nada. Inclusive estava tudo já programado nos desígnios do Pai. Inclusive, irmãos, era mais fácil Jesus ressuscitar dos mortos do que ele cumprir todas as profecias que tinham sido feitas a respeito dele. A boa notícia para nós é que ele não só cumpriu todas as profecias, como também ressuscitou dos mortos. Então estava escrita a maneira com que ele ia morrer, e ele cumpre a profecia. Então Jesus não morre por incapacidade de proteger a sua própria vida. É a primeira coisa que Santo Agostinho destaca quando ele está comentando essa passagem bíblica. E a segunda coisa que Santo Agostinho comenta, quando ele ainda está falando desses trechos das Sagradas Escrituras, é que a morte de Jesus não é a consequência de um fato. Então não foi um acidente. No primeiro momento ele diz, não foi a incapacidade de se defender que levou Jesus à morte, nem foi a consequência de um fato. As coisas foram acontecendo e pá, aconteceu que Jesus morreu assim. Não, ele quis morrer assim, ele sabia quando ele ia morrer e a forma que ele ia morrer. Ele escolheu, Jesus não foi pego de surpresa. E por que Jesus pode dar a vida dele? Ele dá um sinal, porque na hora que eu quiser restituir, eu restituo. Ela é minha, eu possuo a minha vida. Nós que estamos aqui, corremos um sério risco de perder a nossa vida sem ter a capacidade de entregar ela. Talvez você possa se matar,
Isso não significa que você entregou sua vida. E o sinal que você não entregou sua vida é que você não pode restituir. Jesus está dizendo: eu entrego ela, e quando a entrego, eu vou deixar evidente que eu tenho o poder de restituir ela de volta, porque eu possuo a minha vida. Então, irmãos, isso diz para nós que a nossa incapacidade de dar a nossa vida se dá ao fato de não a possuirmos. Então, onde está fundamentado a realidade que eu não consigo entregar minha vida? Está fundamentada no fato que eu não a possuo. Jesus consegue entregar a sua vida, e livremente. Por quê? Porque Jesus possui a sua própria vida. A nossa dificuldade de entrega se dá ao fato que eu não possuo a minha própria vida, mas muitas outras coisas e realidades a possuem. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. É sobre isso que eu quero deter a nossa atenção. Porque se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos chama de ovelha, Ele nos aponta um caminho e quer que a gente siga o mesmo caminho. O que Jesus quer fazer? Entregar o poder da nossa vida em nossas mãos. E a coisa que mais evidencia que a minha vida está em minhas mãos é quando eu tenho liberdade para entregar a minha vida. Só que a minha vida, ela é possuída por diversas realidades que eu quero provocar você agora para fazer um raio-x da sua realidade e saber se a tua vida te pertence ou não. Por exemplo, talvez você não consiga entregar a sua vida, porque a sua vida, ela pertence a um negócio chamado opinião pública. O que é que pensam de mim fez com que a minha vida saísse de minhas mãos e outras pessoas a possuíssem. Então, talvez a tua dificuldade de entregar a tua vida é porque você está muito preocupado com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Tudo que você faz é para agradar alguém, e porque você tem interesse de agradar alguém, você passa a omitir a ressurreição. Escutei esses dias um homem falando uma frase muito simples. Ele diz o seguinte: o futuro é bom. É garantido que o futuro é bom. O futuro é bom, porque algumas coisas apontam para nós, que somos cristãos, que o futuro está garantido. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso é uma certeza. Então não tem como o futuro ser ruim. Quer ver outra garantia que o futuro é bom? Os últimos versículos da Bíblia, que eu duvido que a maioria de vocês saibam o que está escrito lá. A Bíblia já está concluída. O futuro é bom. O Cordeiro venceu. A gente se desespera porque a gente tem essa incerteza, mas o futuro é bom, ele está garantido. E se eu tivesse essa convicção no meu coração, eu não iria parar a possibilidade de vida chegar na vida de outra pessoa pelo fato de eu não querer entregar minha vida. Então toda vez que eu retenho a minha vida, não que possuo, que eu tento reter ela, é diferente, eu impeço a vida de chegar a outras pessoas. E uma das circunstâncias que me impede de a vida ser manifestada para outras pessoas é não entregar minha vida com medo do que os outros vão pensar de mim. Esses dias eu escutei, e vocês vão constatar isso, que o brasileiro, a maioria dos brasileiros, eles possuem um carro que eles têm dificuldade de pagar. O brasileiro, ele compra um carro que está fora do orçamento dele, mas ele se desdobra para ter esse carro, porque esse carro responde a uma carência emocional e afetiva dele. Ele precisa ser aprovado, e essa necessidade de aprovação se manifesta no carro. Então eu não financio um terreno para construir a casa que vão morar, porque ninguém consegue estar vendo a minha casa a todo momento, mas eu financio um carro com prestação para perder de vista, porque quando as pessoas verem o meu carro, elas vão ver: o Everton venceu na vida. A minha família vai falar: venceu na vida. Eu preciso provar para as pessoas que venci na vida. Inclusive eu me coloco dentro de uma dívida terrível para isso, e fico preso nessa situação, porque eu não possuo a minha vida. Quantas pessoas, por exemplo, estão morando junto e não casam porque não conseguem fazer o casamento que a sociedade falou que você tem que fazer? E quando eu pergunto para a pessoa: por que você não está casado ainda? Você está morando junto, não está casado por quê? Porque casar é caro, é a resposta dela. Casar não é caro. O que é caro é entregar para a sociedade o que a sociedade pediu. Tem um Deus sendo adorado, e o nome desse Deus é opinião pública.
E eu sacrifico o quê? O meu estado de graça para que eu dê uma adoração satisfatória a esse Deus chamado opinião pública. E por que eu faço isso? Porque eu não possuo a minha vida. A opinião pública a possui. Eu não posso entregar a minha vida, porque eu não a tenho. E eu só posso entregar o que eu tenho. Jesus entrega a sua vida porque Ele tem a sua vida. Eu não consigo entregar a minha vida porque eu não tenho a minha vida. Então eu me submeto a viver no pecado, longe, por exemplo, de Jesus na Eucaristia, porque eu tenho que suprir a necessidade de um Deus chamado opinião pública. Ele me tem. Aí a pessoa, ela protela, se endivida toda, entra no casamento toda endividada, mas entregou por Deus chamado opinião pública aquilo que ele está sedento de conseguir. Seja aceito. É uma validação social. Você precisa entregar esse tipo de oferta. Irmãos, olha só. Eu vou falar agora, vou dar uma descontraída agora para pesar menos o clima, tá bom? Não vou jogar não, tô de boa. Eu tô de boa hoje. É uma convicção que eu tenho. Você pode discordar de mim e a gente vai continuar sendo amigo. Mas eu creio que namoro longo é só ocasião para pecar. Namoro longo é ocasião para pecar. Não tem bom, a não ser que você seja anjo. Se você não for anjo, seu namoro demorar, você vai pecar. Ele se tornou simplesmente ocasião para pecar. Veja bem que por muitas vezes o teu namoro, ou o namoro de quem demora muito tempo, leva mais para a fila da confissão do que para a fila da Eucaristia. Faz sentido? A psicologia diz que dois jovens, que decidiram viver a castidade com muita diligência, com muito afinco e disciplina, eles conseguem sustentar a bronca aí 2 anos. Depois de 2 anos o negócio fica louco, porque um conhece melhor onde o outro é mais sensível. Eu sei do que eu estou falando, eu namorei muito tempo, eu pequei com força. Eu sei do que eu estou falando. Durante muito tempo, meu namoro era eu, Carol, minha esposa, hoje em dia, e o pecado, ou seja, o Satanás. Era um namoro a 3. Depois continuou sendo 3 quando eu me converti. Coloquei Jesus no lugar do cão. Ficou mais difícil, mas ficou bem melhor. Agora eu lhes garanto. Casalzinho que daí mastigando chiclete assim, tá me ouvindo? Então tá todo mundo me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, tá todo mundo me ouvindo. Não precisa usar o microfone, olha só. Desliga aí. Eu queria que viesse pra cá, mas não sei. Não vou insistir não. Olha isso, daí a pessoa ela fala assim, vou viver um namoro santo. O namoro santo, então engloba o quê? Abstinência sexual? Não. Pureza em todos os sentidos, tá? A pessoa se afasta, ok? Aí finalmente ela casa. Casa doida pra quê? Adivinha? É isso que você pensou, só tem adulto aqui. As crianças não estão entendendo o que eu tô falando. Aí ela vai pra lua de mel. E quando ela chega na lua de mel, a maior preocupação dela não é fazer aquilo, é tirar a selfie para mostrar onde está. Agora, se eu vivi um namoro santo, esperando a coisa acontecer, eu vou ter tempo para ficar mostrando para o povo onde é que eu estou? Você está entendendo? Não faz sentido. Mas existe um Deus chamado opinião pública. Você precisa mostrar onde foi que você foi para a lua de mel. Está entendendo? Eu não consigo dar a minha vida, porque não a possuo. Quem está me entendendo, dá glória a Deus, né? Glória a Deus. Vai por mim, irmão. O namoro mais católico, ele vai ser evidenciado quanto menos foto da lua de mel estiver nas redes sociais. Eu vou falar um negócio para vocês vão achar que eu estou mentindo, mas não estou. A gente ouve de tudo nessa vida. Um colega meu chegou para mim esse dia e falou assim, a gente estava marcando alguma coisa, eu falei assim, não posso ir porque vou ter um compromisso. Eu falei, que compromisso? Eu falei, vou participar da lua de mel de um casal de amigos. Eu falei, como assim? Aí eu falei, me explica. Ele falou assim, não, é que assim, eles querem fazer um negócio diferente. Eu falei, que negócio diferente? Eles alugaram uma mansão e vão levar 5 casais de amigos para viver a lua de mel, todo mundo na mesma casa. Olha o gorilão se soltando. Segura o gorilão. Ainda bem que ninguém ouviu o gorilão. Olha só, existe esse tipo de coisa. Mas por que firula tanto? Porque a minha vida não me pertence, ela está nas mãos de outra pessoa.
Olha só, por vezes a gente impede a vida de vir à tona, a possibilidade de ressurreição para alguém, a possibilidade de vida para alguém, porque ainda estou comprometido com a morte. A minha vida não me pertence. Então você sabe que no ambiente de trabalho, certo tipo de piada gera mais morte do que vida, mas se você não rir daquela piada, você não vai ser aceito. Então você submete-se àquela situação e você passa a rir de coisas que não convém rir para ser aceito. Você é refém. Então você não consegue dar a sua vida como um testemunho na contramão do mundo para que a vida venha à tona. Você sabe que aquilo machuca alguém, você sabe que aquilo não edifica, mas você se submete a rir e ser idiota nesse sentido, porque você não tem a sua vida no controle de suas mãos. É melhor ser aceito, mesmo submetendo a pedra que está entre a vida e a morte, do que arrancar essa pedra e deixar a vida transparecer naquele lugar. Irmãos, eu já trabalhei no meu corporativo muito tempo, e eu sei o quanto é difícil dar testemunho de fé no ambiente onde não está preparado como este. Aqui eu cheguei, tinha uma água, vocês estavam me esperando, já me ofereceram um microfone umas 3 vezes para falar, olha só. Agora no lugar onde a pregação não tem capítulo nem versículo, como é que a coisa acontece? Está entendendo? E eu sei que esse tipo de assunto é batido para vocês, mas a minha esperança é que ressoa no coração de vocês de uma forma diferente, com uma vida diferente. E com base nisso, é muito interessante quando a gente pega lá o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, lá em meados do versículo 60 alguma coisa lá, Jesus já morreu, sepultaram Jesus. Aí os fariseus, olha só a loucura, os fariseus chegam e dizem assim para as autoridades da época: nós temos medo, nós temos medo, porque antes dele morrer, citando esse texto aqui, sem perceber, antes dele morrer, ele falou que ele ressuscitaria no 3º dia. E nós suspeitamos que os discípulos dele podem roubar o corpo dele e sair falando por aí que ele ressuscitou. Isso vai ser um problema. Então a gente precisa arrumar uma solução para isso. Aí pegaram, deram uns trocados para os soldados e falaram assim: vamos fazer o seguinte, vocês ficam na porta do sepulcro, impedindo que isso aconteça, porque se acontecer vai dar ruim. Olha só, Jesus falou que morreria, e quando morresse ressuscitaria. Na cabeça de alguém que é sensato dizia o seguinte: eu não creio que ele é filho de Deus, mas se ele ressuscitar os mortos, então a gente tem que se cobrar essa verdade, sim ou não? Seria lógico, mas a pessoa está tão comprometida com a morte porque não tem a sua própria vida em suas mãos, que quer arrumar uma maneira de ocultar ou de impossibilitar que a vida venha à tona. Aí eles pegam um bom dinheiro para os soldados vão para a porta do sepulcro, e você sabe o resto da história. Eles vão adormecer. Não é isso que acontece? Eles adormecem, aí o anjo vem, aparece lá do pau, Jesus arrebenta a pedra do sepulcro e ressuscita. Aí quando eles vão dar o testemunho, ele diz o seguinte: olha só, tem algum advogado aqui no nosso meio? Não? Não está presente. Faltou? Mas nem precisa ser advogado, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Aí vão coletar o testemunho dos soldados. O que eles dizem? A gente dormiu, e quando a gente dormiu, os discípulos dele vieram, arrancaram a pedra e tiraram o corpo dele. Esse tipo de testemunho é válido? Vocês estão vendo furo no testemunho? Se ele está dormindo, como é que ele sabe quem foi que veio e tirou a pedra? Você está na sua casa dormindo, aí a casa do seu vizinho foi roubada, precisa de uma testemunha. Aí chega você: eu estava dormindo, mas eu vi, viu? Eu vi, roubaram, eu vi quem foi, inclusive. Esse testemunho não pode ser válido, porque a pessoa estava dormindo. Está registrado nas Sagradas Escrituras. Ou seja, a pessoa se submete a uma palhaçada dessa porque não possui a sua própria vida. Eles preferem ficar registrado nas Sagradas Escrituras como alguém que comete uma idiotice dessa porque não tem a vida em suas mãos, não possuem a própria vida, e por isso faz esse tipo de coisa. Olha só, das vezes que eu estive aqui, eu sempre trago essas coisas inusitadas. O Chaves,
Às vezes eu trago os livros dos meus filhos e eu queria trazer um dos livros deles aqui hoje para a nossa conversa, tá? Eu sempre trago a do morango vermelho maduro. Já contei essa para vocês? Não? Ela é muito boa, mas eu estou na dúvida, eu vou contar ela. Assim, meus filhos, eles têm um livro que nos ensina a salvar um morango. É a saga do rato para salvar um morango. É maravilhoso. E eu vou ensinar vocês a como salvar um morango. Presta atenção, João. O livro é o seguinte: o título do livro é o seguinte: O Ratinho, o Morango Vermelho Maduro e o Grande Urso Esfomeado. Alguém já conhece esse livro? As mães conhecem, né? Aí o que acontece? O livro é um diálogo entre o leitor e o rato. E a criança vai assistindo a conversa entre quem está lendo e o rato que está no livro. Aí se passa o seguinte: o rato está lá cavucando e ele colhe um morango. Aí o leitor fala: nossa, ratinho, o que você achou? Um morango vermelho maduro. Nossa, você já ouviu falar do grande urso esfomeado? Ele ama morango vermelho maduro. Inclusive, ele tem preferência por aqueles que acabaram de ser colhidos. Aí o rato começa a ficar preocupado e ele diz: o urso vai marchar, bum, 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 contando o barulho dos pés do urso. E fala assim: ele vai farejar, faz o barulho do urso farejando. Aí fala assim: e ele vai sentir o cheiro do morango e ele vai roubar esse morango. E o coitado do rato, ele começa a ficar desesperado, arrumando uma maneira de salvar o morango. E o livro, né, o resumo da ópera, né, é nos ensinar a salvar um morango. Aí o rato começa, sei lá, a fazer um monte de coisa. Aí ele cobre o morango com lençol e fala: não adianta cobrir, ele vai encontrar. Aí ele pega e enrola umas correntes, coloca uma chave lá e bota uma arma nas costas. Não importa quem esteja guardando, porque na hora que ele chegar, ele vai arrebentar e vai pegar o morango. Ele pega e coloca um bigode, um óculos no morango e fala: não importa, não importa de que maneira você disfarce o morango, porque quando ele chegar ele vai perceber que é um morango. Só existe uma maneira na face da terra de salvar um morango de um grande urso esfomeado. Aí o rato, tipo assim: qual maneira? Pelo amor de Deus, me fala então. Aí ele fala: corra, pega uma faca. O rato vai lá e pega uma faca. Parta o morango em dois. Ele parte o morango em dois. Agora come um pedaço e me dá outro pedaço. Pronto, esse é um morango vermelho maduro que o urso esfomeado nunca mais vai conseguir roubar. Aprenderam a salvar um morango? Alguém, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas alguém chamado Jesus de Nazaré disse algo muito parecido com isso. Ele disse: aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por conta de mim, do Evangelho, esse a encontrará. A nossa vida é exatamente igual a esse morango. Toda vez que eu tentar poupar a minha vida ela se perde de minhas mãos. A opinião pública, o dinheiro, as pessoas vão deter a minha vida. Mas quando eu não tiver em conta a minha própria vida, eu a dou. E quando eu a dou, eu a possuo. Quando eu entrego livremente. Quer salvar a sua vida? Entrega. Enquanto você retém, você a perde. A melhor forma de você salvar a sua vida é entregando ela. E o medo que te assola nessa existência é justamente porque você ainda poupa vida. Pode entregar, Deus é bom. Pode entregar, Jesus é bom, Ele satisfaz. E você sabe do que eu estou falando. Ele satisfaz. Para de olhar para a sua vida como se você fosse capaz de dar a ela o que ela precisa. Você não é. Entrega para Jesus. Está precisando de um milagre? Meditava sobre isso essa semana. Está precisando de um milagre? Para de olhar para a sua necessidade. Olha para Jesus, que é quem faz o milagre. Está com problema no seu casamento? Para de perseguir o seu marido e persegue Jesus. Olha para Jesus. Seu filho está com problema, está nas drogas? Para de focar no seu filho e foca em Jesus. Você não sabe até onde seu filho vai, Jesus sabe. Está com necessidade financeira? Para de focar na ausência de dinheiro e foca em Jesus. Na hora que Jesus te satisfazer por dentro, a providência chega. E você nunca vai provar o que é viver da providência enquanto você não tiver entregado tudo. Quando você entrega tudo, você alarga o recipiente para receber mais.
Você só vai provar o que de fato é viver da providência quando você não reter nada. Quando você entrega tudo, então você entende o que é viver da providência. Olha para Jesus e Ele te satisfaz por dentro. Aí a providência vai chegar e você nem vai se importar como que ela chega, porque você não quer provar mais nada para ninguém. O Senhor é meu pastor. Agora eu vou precisar pegar minha água, porque essa passagem todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. A tradução nos faz perder o suprassumo da passagem. Porque quando a gente diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor, eu vou passar na universidade. Porque o Senhor é meu pastor, eu vou conseguir meu emprego. Porque o Senhor é meu pastor, não vai faltar dinheiro. Porque o Senhor é meu pastor, não vai faltar o José e a Maria. E o original, a ênfase não é nisso. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque eu tenho Ele, eu não sofro pela ausência de outra coisa. Porque eu tenho Ele como meu pastor, eu não sofro pela ausência de aprovação pública. Porque Ele é meu pastor, eu não sofro pela ausência de dinheiro. Porque Ele é meu pastor, eu não sofro pela ausência de compreensão. Porque Ele é meu pastor, eu não sofro pela ausência de nada. Eu estou satisfeito, eu encontrei contentamento, mesmo que eu não tenha aquilo que disseram que eu deveria ter. Porque Ele é meu pastor, eu entrego tudo, eu não retenho nada. E Ele me enche da presença dEle. Isso é uma entrega livre de vida. O livro dos meus filhos de novo. O Urso Rabugento, alguém já ouviu esse? Tem esse lá? Tem. Quem tem criança tem esses livros, velho. Então você vai matar a charada. Tem um evangelho no livro também. O livro do Urso Rabugento é o seguinte: 4 amigos procuravam um lugar ideal para brincar. Vou falar os amigos, você repete comigo, tá bom? Um alce, um leão, uma zebra e adivinha, uma ovelha. Eles entram numa caverna porque está chovendo muito para poder brincar. Começam a brincar e daqui a pouco são surpreendidos com um rugido muito alto. Um urso estava dentro da caverna e botam eles para correr porque o urso estava tentando dormir. Aí eles fogem da caverna e começam a arquitetar um plano para poder entrar dentro da caverna e brincar mesmo com o urso estando lá. E todo mundo se envolve na causa. Então, eu não sei muito bem a ordem das coisas, mas é assim que acontece, a ideia geral, tá? O leão fala assim: também, se eu não tivesse uma juba, eu também ia ficar irritado. O que ele precisa de uma juba? Então eu vou dar uma juba para ele e vocês vão ver, vou resolver o problema. Aí a zebra: não, que juba que nada, ele precisa de listras, eu ficaria muito irritado se não tivesse listras. Vou dar listras para ele e você vai ver que eu vou resolver o problema. Aí o alce fala: não, o que ele precisa é de um par de chifre. Olha o povo que escuta sertanejo em casa já. Um par de chifre vou lhe dar e ele vai deixar a gente entrar para brincar. Aí, e a ovelha fica parada, tipo assim, ela não tinha nada para oferecer, porque era só uma ovelha. O que ela fala? Vou dar meu superpoder. Que superpoder? Para ele fazer assim, ó, não vai dar certo. Aí a ovelha fica na encolha, fica na dela. Aí eles vão lá, a zebra pega uma lata de lama, o alce pega 2 galhos e o leão uma rama de mato dourado. Aí eles entram silenciosamente dentro da caverna e eles pintam o corpo. A ovelha, pinta o corpo do urso com listras. O leão coloca a juba em volta da cabeça dele e o alce vai lá e amarra os galhos. Fica um negócio medonho. Aí ele sai mais emputecido da vida do que quando eles entraram, assim, sabe? Aí fala: eu só quero dormir em paz, dá um grito, todo mundo sai correndo e a coitada da ovelha parada assim. Aí ele entra de novo para dentro da caverna e a ovelha se sente culpada, porque todo mundo se envolveu para tentar resolver o problema e ela não poderia oferecer nada. E aqui a gente encontra uma diferença muito grande no que é se envolver e se comprometer com a causa. Quem se envolve com a causa se envolve até o ponto que não compromete a si mesmo. E não se compromete por quê? Porque não retém a sua própria vida. Agora, quem tem a sua vida em suas mãos não simplesmente se envolve, se compromete.
E se for necessário dar a vida, a pessoa entrega. A ovelha vai lá, ela percebe a situação, porque ela não está só envolvida, ela está comprometida. Ela se auto-tosqueia, arranca toda a lã do seu corpo, coloca dentro de uma fronha, faz um travesseiro e coloca embaixo da cabeça do urso. O urso começa a dormir e sonhar profundamente com uma ovelha gentil que deu de si para que ele pudesse de fato hibernar. Eles entram na caverna e brincam, e o urso não acorda porque uma ovelha se comprometeu com a causa. Sabe por que os nossos grupos da igreja, por vezes, não vai para frente? É porque muita gente se envolve, mas pouca gente se compromete. Porque comprometimento exige o quê? Uma entrega livre de vida. E só consegue entregar livremente a vida quem a detém. Quem possui a sua própria vida. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque quando a pessoa que magoou ela foi embora, levou a vida dela junto. Eu não preciso de que seja conveniente entregar minha vida, e nem preciso que a outra pessoa tenha merecimento de receber minha vida quando eu possuo a minha vida. Eu entrego. O fato de você não conseguir perdoar alguém e não conseguir fazer alguma coisa boa para alguém que não fez nada para merecer isso, é porque a sua vida não te pertence. Ou seja, a falta de merecimento dela é o que possui sua vida nessa circunstância. Quando eu entrego, mesmo sem que a pessoa mereça, eu abro uma possibilidade de vida. Existem dois tipos de pessoas que vocês devem amar, vocês sabem disso, né? As que merecem e as que precisam. Agora, se você pudesse direcionar para uma só delas, direcione para quem precisa, porque quem merece não vai fazer caso. Agora, quem precisa, precisa. Everton, mas a pessoa não, só me maltratou, só me magoou. Se você não consegue fazer o bem para ela porque ela te maltratou e te magoou, quando ela te maltratou e te magoou, o que ela fez? Ela roubou a sua vida de você. Alguém também, chamado Jesus, ele disse algo assim, mais ou menos: quando alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Só consegue oferecer a outra face quem possui a si mesmo. Quem não consegue, revida. Quando alguém bate na sua face e você revida, o que você mostrou? Que você não tem o controle da sua própria vida. Você só consegue amar quem merece. A condição para que você ame é que a pessoa fez por merecer. Agora, quando você ama sem que a pessoa mereça, o que você está falando para ela? Eu possuo a minha vida, e ainda que você não mereça, eu te entrego ela, receba. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. É assim que Ele espera que a gente venha a agir. Escutei esses dias uma história muito interessante. Dois amigos cresceram juntos, moraram na mesma rua, estudaram na mesma escola e foram juntos servir o exército. E foram para o campo de batalha. Teve um quebra-pau terrível lá, e o que resumia aquele espaço era fogo, fumaça e corpos no chão. O batalhão se retira, e na hora que o batalhão está se voltando para o alojamento, um amigo percebe a ausência do outro. Ele fala: meu amigo não veio. Aí ele pega e fala para o superior dele: eu vou voltar. O superior fala: não adianta, a essa hora ele está morto. Ele diz: não importa, eu preciso da autorização para voltar lá e tentar resgatá-lo. Aí o comandante disse: autorização concedida. E ele vai. Passa um tempo, vem ele com o corpo, ou seja, o amigo morto, em suas costas. Aí o superior dele diz o seguinte: eu falei para você que não ia adiantar. Ele disse assim: não, pelo contrário, adiantou. Quando eu cheguei lá, ele estava vivo. E na hora que ele me viu, ele disse: eu sabia que você iria vir. Eu sabia que você iria vir. Ele bota o peito na frente, ele retira a pedra para que uma possibilidade de vida venha à tona. Porque a vida dele, ele a possui. Eu tenho dois sonhos, e eu queria compartilhar esse sonho com vocês, e eu queria que esse sonho se tornasse o sonho de vocês também. Porque isso aqui é o que o mundo espera ouvir do cristão. O mundo, em qualquer situação que ele esteja, merecendo ou não, ele quer ver o cristão chegar
para poder falar para o cristão: eu sabia que você iria vir. Então o meu sonho é que a minha vida seja isso para o mundo, que o mundo possa olhar para mim e, dependendo da situação que ele se encontra, dizer: eu sabia que você ia vir. E o segundo sonho é que quando a gente chegar diante de Deus, ouvir de Deus: eu sabia que você iria. Eu tinha certeza que eu podia contar com você. Isso muda o nosso jeito de ser cristão. Everton, é de esquerda, é de direita, pouco importa. Não importa. A discussão não é essa. Porque a pessoa ser de esquerda, ela não pode impedir que a minha vida esteja em minhas mãos, a ponto de amá-la e entregar a ela, se assim for o chamado de Deus para a minha vida. Ela é de direita e eu sou de esquerda. Não tem problema. O fato dela ser de direita não pode impedir que você tenha disposição de entregar a vida para ela. É TL, vai receber a minha vida. Não importa. A irmã falou: o que é TL? Depois alguém explica para ela. Se eu tenho de fato a minha vida, nada impede que eu a entregue. Quer salvar a sua vida? Entregue. Porque a vida bem aproveitada foi a vida que foi gasta, não a vida que foi retida. Entregue. Se você pegar um celular e guardar ele para não quebrar, você vai perder o celular. Agora, se você usa o celular até ele se acabar mesmo e destroçar, foi um celular bem utilizado. Foi um celular que de fato valeu a pena. Cristo Jesus, Ele é aquele que nos dá o primeiro exemplo. Entrega a vida, pode receber de volta e não espera condições para entregar. A irmã levantou a mão para mim ali e fez assim, 10. Eu não sei se já faz 10 minutos, mas eu queria finalizar com uma passagem bíblica, pode ser? Vamos lá. É Romanos, eu acho que é capítulo 5, peraí. É Romanos capítulo 5 mesmo, versículo 6. Acharam aí? Romanos 5, 6. Eu vou falar isso aqui e acabo, tá bom? Prometo. A palavra diz assim, com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu no momento oportuno pelos ímpios. Dificilmente alguém aceitaria morrer por um justo. Por um homem de bem, talvez haja quem se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vou ler mais uma vez, tá bom? Beleza? Romanos 5, 6. Com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu no momento oportuno pelos ímpios. Dificilmente alguém aceitaria morrer por um justo. Por um homem de bem, talvez haja quem se anime a morrer. Mas Deus, repete comigo, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E só consegue morrer por alguém que não merece quem possui a própria vida. Presta atenção, pelo amor de Deus, eu vou acabar agora. A lógica do amor divino, ela quebra a lógica do amor humano. Não tem nada a ver. É na contramão do mundo mesmo. E Paulo está falando o quê? Por alguém que é bom, talvez aqui no nosso meio, alguém se anime a morrer. Se alguém aqui em nosso meio está passando um perrengue e essa pessoa é boa, talvez de nós que estamos aqui hoje, dentro dessa capela, alguém se anime a morrer. Eu estou vendo que tem as crianças correndo ali. E digamos que começou uma enchente muito grande, a água entrar por aqui, arrebentar tudo de água, e a gente corre, porque se a gente ficar, a gente vai morrer afogado, ok? Só que de repente a gente olha para trás e uma dessas crianças ficou aqui. O que o apóstolo Paulo está falando? Na lógica do amor humano, talvez alguém se dispõe a colocar a sua vida em risco para salvar uma criança inocente, provavelmente o pai dela, nessa circunstância, ok? Mas saiu o
News da Zona Norte, Gazeta Zona Norte, e trouxe para nós a notícia que um estuprador que violou 10 crianças, um pedófilo, ele fugiu da cadeia e quando ele fugiu ele machucou a perna. E a gente vê que quando começou o grupo, um homem mal encarado entra dentro da igreja arrastando a perna e senta aqui no banco. E alguém identifica, esse é o criminoso que a polícia está procurando, o pedófilo. Agora imagina a mesma cena, a água começa a entrar pela porta da igreja, a gente começa a correr, ele está com a perna machucada, não consegue correr. Quem volta para salvar a vida desse estuprador? Era mais fácil a gente gritar daqui: taca mais água! Morre, desgraça! Porque a lógica humana é assim: a gente coloca um ponto final na circunstância pecaminosa da vida daquela pessoa. Mas o que a palavra está dizendo para nós? Deus vem e bota uma vírgula, mas Deus. Então, nós nos acostumamos a botar um ponto final na vida e no eu do outro. E quando a gente faz isso, a gente perde a capacidade de entregar a vida, porque a pessoa não merece. A lógica do mundo é essa: pecou, ponto final, é pecador. Bebeu, ponto final, alcoólatra. Roubou, ponto final, ladrão. As consequências da minha vida, sou abandonado. Minha mãe não me amou, ponto final, carente. Ninguém gosta de mim, largado, ponto final. Eu não dou certo em nada, fracassado, ponto final. Jesus vem e bota vírgula. Mas Deus. O pecado, o demônio, o mundo vai tentar sempre colocar um ponto final. Aí Jesus nos chama aqui essa noite para falar assim: eu pego o ponto final que foi sentenciado sobre você e coloco uma vírgula. E agora eu te devolvo a tua vida em tuas mãos, porque dá para fazer diferente. Glória a Deus. Dá para fazer diferente. Não é o fim. E a prova disso é que a gente está aqui hoje. Enquanto há vida, há esperança. A gente está aqui hoje. Dá para fazer diferente.